Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniela Lodete, nutricionista, e a gente está aqui para mais um podcast da Neuronutrição. Como sempre, eu falando mais como da cobra, mas eu só falo coisa interessante. Inclusive, o tema de hoje é bom, viu? Você toma um suplemento para memória, para foco, para ansiedade, para dormir, para acordar, para ter energia. Enfim, suplementos para o seu cérebro. Será que você está tomando direito? Será que você está catando informação aleatória e saindo, comprando coisa que não tem nenhum sentido? Ou mesmo suplementos que até são interessantes, mas você, será que está comprando com a qualidade que o seu cérebro merece? Pois então é sobre esse mundo que a gente vai mergulhar hoje. E eu vou falar sobre suplementos que, né, específicos, neurosuplementos, mas que servem para várias coisas, não só para cérebro. É porque eu vou focar na minha área aqui, né? Então, eu vou falar sobre neurosuplementos e quais são realmente aqueles que a gente encontra evidência científica de que ajudam o nosso cérebro para alguma coisa. Quais são os suplementos que ajudam a melhorar, de repente, a função dos neurônios, a deixar os neurônios funcionando por mais tempo, ajudar a combater sintomas de depressão, de ansiedade, ajudar com fadiga, com dor. Existe suplementação para isso tudo e não é achismo, é evidência científica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, não percam, fiquem com a gente até o final. Aproveitem, curte aqui esse vídeo, compartilha, manda para as amigas, escreve qualquer coisa, ativa o sininho, faz alguma coisa que é para o YouTube notar a gente. Porque a gente, eu sempre falo, a gente que não sabe fazer dancinha tem que contribuir assim, vocês têm que contribuir para a gente aparecer na internet. Então, aproveite e façam isso agora. E aproveitando, quero apresentar a minha convidada maravilhosa. Ela fala que nem eu, então hoje nós vamos ter uma briga de microfone. Tchau, nós vamos tacar os microfones. Hoje vai, assim, Dani. Hoje vai ser um fight aqui. Cássia Cato, ela é farmacêutica da Inove Magistral, sabe tudo de suplementos e mais um pouco. E aí ela vai agora, né, junto comigo, soltar informações valiosíssimas para vocês pararem de ficar comprando besteira ou parar de ficar acreditando em milagre ou em coisa que é ruim. Não é isso, Cássia? É isso mesmo, Dani. Primeiro agradeço aí o convite dessa parceria para gravar o podcast, para a gente falar um pouquinho dos suplementos, alguns mais específicos aí para a saúde cognitiva, outros que vão ajudar a saúde cognitiva, mas que também vão reequilibrar aí o organismo como um todo. É bom porque tem suplementos que eles dão tiro para tudo que é lado, que eu Exato, falo, né? exato. Não é só uma coisa. Na verdade, a suplementação raramente vai só num ponto. É. Então, dão tiro para tudo que é lado, fazem um monte de coisa de uma vez só. E é por isso que a gente gosta e fala bem deles. Com né? certeza. E pode falar o que quiser, viu, cara? Inclusive, pode xingar aqueles suplementos que são ruins. Gente, é uma porcaria, é uma birosca. Tem uns que a gente precisa excluir da lista mesmo, né? Ela tá sendo educada, tá? É uma bosta. Aqueles que passam assim na TV, né, no intervalo daquele programa Mulheres da Tarde, aquela coisa, né? Aquele que chega no livrinho lá do marketing, você compra pelo correio, sei lá, e vem de onde. Exato. Né, gente? Vamos escolher a coisa que presta. Tem que escolher a coisa certa. E eu, enfim, quem conhece meu trabalho sabe que, gente, eu não sou da modinha. Eu não fico falando de coisa que eu não acredito, que eu não prescrevo, que eu não confio. E eu sei que às vezes os laboratórios, eles abordam a gente. Daniela, eu quero mostrar pra você o meu suplemento. Você faz propaganda? Eu falo, horror, eu tenho um nome a zelar. A zelar, com certeza. Não vou ficar falando de qualquer coisa. Então, se a gente tá falando, é porque é bom. É porque é bom. É porque tem comprovação científica. De alguma forma, a gente garante. Exatamente. E vamos falar um pouquinho, então, Cássia, talvez de um dos queridinhos, que esse suplemento, ó, mistério, esse suplemento, você adivinha. Este suplemento, cada ano que passa, ele vem ganhando mais respaldo, mais resultado e se tornando, assim, ó, o amor da nossa vida. Exato. Inclusive, ele entrou no último guideline da Sociedade Canadense de Psiquiatria e Transtornos de Humor. Ele entrou com o nível de recomendação A, ou seja, nível A. Ou seja, é um suplemento muito, muito interessante quando a gente fala de saúde cerebral. Tanto em relação à parte cognitiva, quanto ao tratamento de depressão, ansiedade e transtornos de humor. Nós estamos falando de quem, Cássia? Da nossa querida
Curcumina. Gente, curcumina é vida. E serve qualquer uma, Cássia? Agora a gente tem que Não, dizer de qual que é. jeito nenhum, de jeito nenhum. E olha, eu tenho um exemplo desse em casa, Dani. Mamãe viu na TV que curcumina era bom para dores, anti-inflamatório. Foi lá na loja de temperos e comprou. Falei, mãe, a senhora pode continuar usando, mas não é esse que vai melhorar suas dores. Tem que ser uma curcumina biodisponível, né? Eu, enquanto farmacêutica, a gente estuda a respeito disso, né? A curcumina, o extrato de cúrcuma, ele é lipossolúvel. E por ser lipossolúvel, tem baixa biodisponibilidade. Ele não consegue atravessar a barreira intestinal e chegar na corrente sanguínea e ter todos os milhares de benefícios. Então, precisa ser uma curcumina biodisponível. E ainda bem que hoje, assim, enfim, a tecnologia já modifica a molécula para pular essa barreira, né, Cássia? Exato. E aí, há pouquíssimo tempo, né, nós da Inove Magistral trouxemos para o Brasil o curcumicel, que em comparação ao extrato de cúrcuma longa, mesmo aquele extrato a 95%, né, que os médicos conhecem, as farmácias de manipulação conhecem, os nutricionistas conhecem, o curcumicel tem 185 vezes mais biodisponibilidade do que o extrato de cúrcuma longa. Trocando em miúdos, uma cápsula do curcumicel equivale a 13 cápsulas do extrato de cúrcuma a 500 miligramas. Olha que absurdo. É muita coisa. É muita coisa. E é uma concentração, tipo, 13 cápsulas. Então eu vou tomar 13 da outra. Não pode? Não. Aí, a quantidade de efeito colateral, né? Porque a cúrcuma é um suplemento maravilhoso, mas não é quanto mais melhor. Não, então vou fazer uma troca, não vale. E essa correlação de uma cápsula do curcumicel para 13 do extrato é em relação à concentração de curcumina e não se ela está biodisponível ou não. Eu tenho talvez a mesma concentração, mas ela vai atravessar a barreira intestinal e chegar na corrente sanguínea? Não. E a gente vê muito, né, Dani, a associação do extrato com a piperina. Isso. E a piperina, ela aumenta um tiquinho só essa biodisponibilidade. Mas ela pode causar outros efeitos colaterais, né? Isso. E inclusive, interferir com a absorção de outros medicamentos, né? De outros suplementos, enfim, aí você consegue falar um pouco melhor. Pois é, ela faz interação, né? Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, que tem gastrite, que tem úlcera, que tem hemorroidas. Então, a utilização da pimenta, principalmente ela que vem concentrada na cápsula, junto com a curcumina, né? Porque a gente, enfim, quando não tínhamos a curcumicel, quando não tínhamos essas cúrcumas de última geração, a gente prescrevia realmente o extrato de cúrcuma longa com a piperina associada na cápsula para aumentar a biodisponibilidade. Mas nem todo mundo poderia usar, nem todo mundo pode usar, porque a piperina vai irritar o estômago e o intestino de alguns pacientes. E aí esse problema já também foi vencido pela curcumicel, porque não tem a mistura de outra coisa, não tem esse efeito irritante da mucosa que a piperina traz. Exatamente. Né, e justamente por ser uma curcumina micelar, a gente garante que ela tenha essa biodisponibilidade, então ela vai atravessar a barreira intestinal, vai chegar na corrente sanguínea e ela tem uma concentração plasmática de 24 horas. Então eu não preciso tomar mais de uma cápsula ao dia. É um time release. É um time release, exato. E quantos benefícios não tem a curcumina, né? Desde que ela atinja a corrente sanguínea, quantos benefícios não tem, né? Um potente antioxidante, potente anti-inflamatório. Para ressaca, pessoal, para ressaca. Oi, vamos beber. Saibam disso. Só por isso eu vou beber. Só por isso. Senão eu nem ia querer. Exato. Adjuvante em tratamento de neoplasias, por exemplo. Isso aí já é clássico. É clássico, né? Pois é, gente, a cúrcuma, ela tem um efeito muito interessante para o sistema nervoso central. Primeiro que, assim, toda inflamação, onde quer que ela esteja, no intestino, no joelho, no fígado, na perna, no cotovelo, nos cabelos, não interessa onde a inflamação está. Se você tem um processo inflamatório, o seu cérebro vai
sofrer uma alteração bioquímica. A inflamação muda a capacidade que o cérebro tem de produzir serotonina, norepinefrina. Exato. Então, a bioquímica do cérebro se altera por conta de uma inflamação. Então, a cúrcuma, por si só, ela já é um anti-inflamatório extremamente potente. Então, ao tratar uma inflamação na articulação, no intestino, no fígado, o seu cérebro já agradece porque a inflamação é péssima para o cérebro. E no nosso cérebro, a gente sabe que nós temos neurônios, né? Temos outras células chamadas de micróglia. É o sistema imune do cérebro, é um macrófago, né? Uma célula do sistema imunológico que está lá no cérebro, é a micróglia. Dentro dessa micróglia existe uma enzima chamada IDO. A IDO, quando a gente tem um processo inflamatório, essa IDO, ela fica funcionando de forma exagerada, ela trabalha demais. E ela acaba gerando substâncias que são muito ruins para o cérebro, como o ácido quinolínico. Então, é muito interessante a gente não deixar essa IDO funcionar assim. É muito importante inibir a IDO. E a cúrcuma entra também nesse ponto. Ela inibe essa enzima chamada IDO. Então, além de modular a inflamação, ela vai numa enzima específica lá do cérebro que faz com que, né, é ruim para o cérebro o funcionamento dessa enzima. E a IDO, ela é inibida pela cúrcuma e por isso que para paciente que tem inflamação, eu uso a cúrcuma para inflamação e para inibir a IDO. Paciente que tem depressão e ansiedade, é muito ruim que essa IDO esteja funcionando no cérebro em quem tem depressão e ansiedade, porque gera substâncias que pioram a depressão e ansiedade. Então é guideline para tratar depressão e ansiedade a cúrcuma. E quem não tem inflamação, né? Hoje em dia, quem não tá inflamado? Fala pra mim. Vou sair correndo aqui. Eu não posso falar nada, porque eu devo ser a pior. Todos nós, né? Sim. A população em geral. Tem o efeito antioxidante também dela, né? Exato, exato. Ela é um potente antioxidante. Uhum. E ela pode auxiliar também em qualquer outro tratamento que você esteja fazendo, né? Não precisa ser exclusivamente para depressão, para ansiedade ou para algum problema inflamatório. Ela vai te auxiliar para qualquer outro tratamento que você esteja fazendo. Exatamente. Inclusive tem um artigo que é um artigo de 2021, 2020, que ele faz, é lindo esse trabalho, Cássia, vou te mandar. O que ele faz? Ele faz uma lista de suplementos, e ele inclui a cúrcuma como o primeiro da lista, e quais são os medicamentos que a gente pode associar. Então, ele coloca lá que antidepressivos, alguns medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos. Existe uma grande categoria de medicamentos que podem tranquilamente serem associados à cúrcuma, porque vão ter efeitos somatórios e trazer benefício para o paciente. Então, não é porque você está usando um medicamento que você vai ter que excluir todas as outras possibilidades. Muitos medicamentos combinam com a utilização da cúrcuma sem problema. Sem dúvida, é isso aí. Lembrando que o nosso curcumicel, justamente por ser uma curcumina micelar, a cápsula já está pronta. Pronto, a gente já compra então, compra ela feitinha. Então, quando a gente pensa em associação, tem que ser numa cápsula separada, não junto com o curcumicel. Pronto, não dá para mandar lá na manipulação, quero curcumicel com coenzima Q10, por exemplo. Não, tem que ser separado. O curcumicel já tá na cápsula, ele tá na forma líquida, numa tecnologia exclusiva, não é nem produzido aqui no Brasil, é produzido nos Estados Unidos. É uma tecnologia chamada Licaps, que permite encapsular líquido em cápsula dura. Não é aquela cápsula de gelatina mole. Tipo de ômega 3. Não. É uma cápsula dura. Com base nessa tecnologia, consegue-se encapsular líquido em cápsula dura, né? E aí é feito sob uma atmosfera de nitrogênio, justamente para que não tenha a possibilidade de ter a oxidação do ativo, enfim, em condições aí bem controladas, para realmente proteger o ativo e ele ter eficácia. É muito chique, né? Gente, se você não toma cúrcuma, hello, acorda pra vida, viu? Exato. Bom, continuando os nossos queridinhos, né, Cássia? Nossa, tem tanta coisa maravilhosa aqui. Vamos falar do magnésio, que o magnésio é moda, tá clássico, em alta, né? Quem nunca ouviu falar do magnésio? Os pacientes chegam no consultório, Daniela, eu tenho dor de cabeça, eu tenho depressão, tenho não sei o que, tenho não sei o que, taca magnésio. Sim. Então, muitas pessoas realmente
já são acostumadas, já entendem que o magnésio é algo que faz parte da rotina. Até porque mais da metade da população, gente, está em risco de deficiência de magnésio. É um risco muito comum. Eu acho que até mais, hein? Pois é, até aquele estudo que eu mostrei aquele dia, mostra que homens, 68%. Então. Mulheres, 49%. Eu tô sendo boazinha, tô falando só da mulherada, mas já tá 84%. Nós tudo, você em casa também tem. Então, o magnésio... E aí, não, Daniele, mas eu fiz meu exame de sangue e mostrou que o magnésio tá normal. Esquece. Não adianta. Né, não, Cássia? Não adianta. O exame de sangue mostra que a gente tem falta de magnésio? Não. Não dá, porque o organismo, ele vai dar um jeito de manter o magnésio da corrente sanguínea ali num valor mais ou menos estável. E aí você sempre vai fazer o exame e sempre vai estar dentro de níveis normais e você achar que não está faltando. Mas lá dentro da célula, em outros lugares que não lá no sangue, ele está faltando sim. E o meu, que é 1,5, se no sangue está faltando, imagina nos nossos lugares, cara. Então, aí a gente se pergunta, né? Falando de neuro, porque nós sabemos que tem diversos tipos de magnésio. Mas para sistema nervoso central, né? Hoje nós sabemos que... Eu vou dizer para você responder. Qual é o magnésio que tem mais facilidade em atravessar a barreira hematoencefálica? Aquele que é mais biodisponível para o cérebro, Cássia? Então... Eu costumo dizer que, graças a Deus, a gente tem a barreira hematoencefálica. Senão, porque ela morrido já eu. Ela nos protege, protege o nosso tecido cerebral da ação de várias substâncias. Então, ela não deixa que determinadas substâncias passem e atinjam o nosso tecido cerebral. Só que algumas substâncias a gente realmente quer que chegue no tecido cerebral, como, por exemplo, o magnésio. Mas qualquer magnésio, como você mesmo disse, tem diversos magnésios aí que foram sintetizados. O que consegue realmente atravessar a barreira hematoencefálica é o magnésio L-treonato numa molécula quelada. Então, para quem está nos assistindo, para entender o que significa uma molécula quelada, às vezes isso é um pouco complicado. Significa que eu tenho o mineral magnésio ligado a um aminoácido. E é esse aminoácido que direciona o mineral para onde ele tem que chegar. Isso é uma molécula quelada. E isso é um processo tecnológico, né? Que não é simplesmente eu colocar aqui na canequinha magnésio, L-treonato, misturar e tomar. Não é assim. Mas tem gente que faz isso e acha que arrasou. Exato. Tem gente que faz isso e acha que arrasou. Então, para que o magnésio consiga atingir o tecido cerebral, ele precisa estar numa forma quelada. Então, é o magnésio quelado com o L-treonato. E o único que é 100% quelado e que, inclusive, Dani, tem patente, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, é o Magtem. O Magtem, ele foi estudado por mais de 10 anos no MIT, e só depois disso, com todas as comprovações de eficácia, de segurança, publicação de estudos que realmente ele atinge o tecido cerebral e tem benefícios para a saúde cognitiva, melhorando foco, concentração, memória de curto e longo prazo, melhora da aprendizagem. Só depois disso é que foi o fabricante solicitou a patente, primeiro lá nos Estados Unidos e depois em outros lugares do mundo. E desde setembro de 2019 é que existe a patente aqui no Brasil, né? Então, a gente até faz uma solicitação aos prescritores que quando prescrevam magnésio L-treonato, coloque Magtem. Porque, infelizmente, mesmo com a patente, existem algumas empresas que vendem magnésio L-treonato, que é a mistura da canequinha. E que não vai chegar no tecido cerebral, não tem comprovação científica, não tem... É impossível chegar, porque não é uma molécula quelada. Né? E aí, se o teu paciente acaba fazendo aquele medicamento, aquela prescrição, em algum lugar
que não utilize o Magtem, ele não vai ter benefício. Uhum. E aí, além de não ter o benefício, ele vai falar, mas aquela doutora Daniele não foi boa para mim. Ou, aquele lugar que eu fiz aquele medicamento também não foi bom, vou desistir. E simplesmente desiste. E ele deixa de acreditar que a suplementação é importante, que realmente tem a eficácia. Uhum. Tem que partir do princípio que está sendo bem orientado e bem prescrito e bem fabricado ali. Exatamente. Manipulado a suplementação, Exatamente. Né? O paciente ele está só obedecendo as regras, né? As informações que foram passadas para ele, né? Isso aí. Lembra, há alguns anos atrás, talvez quem nos assiste aí nem tenha passado por isso. Mas nós também não. As pílulas de farinha, quantas mulheres ficaram grávidas? Minha melhor amiga. Ficaram grávidas, né? O anticoncepcional que era farinha. É exatamente isso. É claro que o resultado não vai ser esse, porque a gente está falando de um suplemento para memória, para foco, concentração. Uhum. Mas imagina um paciente que realmente já esteja na melhor idade, né? Que não sei por que chama melhor idade, né? Acima dos 75, 80 anos. É para dar esperança para nós. Nós já estamos ruins agora com 40. Pois é, e que tá assim, né? Tenta lembrar do que aconteceu, não lembra quantos netos tem, não lembra que um dia se casou, né? Eu costumo dizer que memória não tem preço, né? Sim. E tem que cuidar dela antes. E aí você vai dar algo que não vai ter eficácia para esse paciente? Como assim? Né? E é uma coisa, às vezes, que você não precisa usar 40 suplementos. Exato. Use 2, 3 bons. Bons, exato. Você ter um efeito. E, óbvio, né? Atividade física, alimentação adequada, sono, hidratação, aquele básico. Sim. E os suplementos muito bem orientados. O magnésio, ele é um elemento, assim, para mim, quando a gente fala de saúde cerebral, não tem como não lembrar dele. Exato. Né? Porque o magnésio, gente, ele tem um papel muito importante em regular a entrada de sódio, de cálcio no neurônio. Então, os nossos neurônios, eles funcionam baseado em íons que entram e que saem. Então, entra sódio, cálcio, potássio, cloro. Então, essa entrada e saída de íons do nosso neurônio é a base do funcionamento dele, né? Uma transmissão do impulso elétrico, enfim. Então, os íons entram e saem dos neurônios e permitem que ele funcione direito. Só que em algumas situações, por exemplo, é o próprio processo de envelhecimento, Alzheimer, Parkinson, TDAH, esquizofrenia, depressão, ansiedade, autismo. Essas situações, elas levam a um desequilíbrio da entrada, são causas e consequências, na verdade. Sim. Né? Da entrada e da saída de íons dos neurônios. Então, o cérebro, ele não vai funcionar do jeito que deveria. E o magnésio é extremamente importante, porque ele ajuda a diminuir a entrada de cálcio no neurônio, porque o excesso de cálcio entrando no neurônio, que isso acontece em depressão, em ansiedade, TDAH, em autismo, em esquizofrenia, em Alzheimer, em Parkinson, isso faz parte da fisiopatologia desses problemas. Então, o magnésio, por ajudar a diminuir a entrada de cálcio nos neurônios, ajuda a preservar a sobrevivência do neurônio, porque o excesso de cálcio entrando no neurônio, o neurônio morre. Sim. E aí, além de preservar a sobrevivência do neurônio, ajuda a melhorar a conexão entre eles, estimulando sinapse, sinaptogênese, melhorando a rede de comunicação entre os neurônios. Então, a transmissão da informação, né? Que é justamente a lembrança. Exatamente. Né? Quando a gente vai buscar a lembrança, é uma sinapse que está acontecendo. Tem que acessar. O meu córtex tem que acessar o hipocampo que tem essa informação armazenada. É uma e são gavetinha. Várias sinapses que vão acontecendo. 300 mil. Exato. E aí, às vezes, os seus neurônios estão desconectados. Você sabe que sabe aquela palavra, mas você não sabe a palavra. Porque você não acessou a caixinha da informação que está na região do hipocampo. Então, os neurônios têm que conversar. E essa conversa entre os neurônios é um sinal elétrico. E aí, isso tem que acontecer. É igual um fio que você cortou. Né? Então, o magnésio, ele favorece isso, mas tem que ser um magnésio que realmente atravesse a barreira hematoencefálica. E não é qualquer magnésio
que faz isso. Sem falar, né, Dani, no glutamato, né? Que daí a gente volta lá na inflamação. Sim, o excesso de glutamato no cérebro, porque o glutamato é justamente o neurotransmissor que abre essa portinha para a entrada de cálcio no neurônio. Sim. E aí o magnésio chega pro glutamato e fala, aqui não, meu bem, você se aquieta que não vai matar meus neurônios, não. É basicamente isso que ele faz, é fofo. Né? É. Então, em todas as patologias que tem excesso de glutamato, a gente precisa pensar, é a primeira coisa que eu penso, Cássia. Tem esse diagnóstico, magnésio, é a primeira coisa que eu vou pensar, é a parte básica, porque é ali o princípio básico de aonde é que o neurônio está sendo agredido. Tanto que, por exemplo, no Alzheimer, existem medicamentos prescritos para o Alzheimer que são justamente para diminuir a entrada de cálcio no neurônio. Aí você não vê passando um magnésio para o paciente. Por Eles quê? não passam. Eu pergunto por quê? Entra com uma memantina, enfim, com medicamentos que, ok, muitas vezes precisam ser utilizados. Sim. Mas o magnésio, ele fica esquecido. E o magnésio tem um efeito muito importante. Ele preserva a sobrevivência neuronal nessas situações. É sempre a primeira coisa que eu penso. Sim. Né? E aí, prescrevam um magnésio decente, no mínimo. Né? Para cérebro, o mag tem realmente o que a literatura mostra, né? Essa combinação do magnésio com o treonato para atravessar a barreira hematoencefálica. Exato. É a que tem mais eficiência. Exato. Né? E acho que até por conta, né? Raciocinando, aqui você estava falando, eu estava raciocinando. Por conta de toda a inflamação generalizada que a gente vive hoje em dia... Eu não, é você. Vê se pode. Por conta de tudo isso, a gente acaba liberando mais glutamato e por isso que a gente fica mais estressado, mais irritado, com menos paciência. Menos foco. Menos foco. Então, olha só, é uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia. Então, todos os suplementos são essenciais. Com certeza. Cada um no seu lugar. Se faltar um cálcio, também não é bom. Se faltar magnésio, se faltar cobre, se faltar zinco, se faltar ferro, nada pode faltar. Nada. Então, a gente tem que ter a base, né? O pool de magnésio disponível sempre. Mas para tratar uma patologia, eu preciso ir em doses mais altas. Não só aquilo que a alimentação me traz. Porque eu estou usando o magnésio como um tratamento, como efeito farmacológico. Por isso que as pessoas às vezes, não, mas eu já como alimentos com magnésio. Maravilhoso, e tem que comer. Mas se já existe uma patologia que aumenta glutamato no cérebro e vai entrar muito cálcio dentro do neurônio e vai danificar, aí eu tenho que usar o além dos alimentos. Exato. Né? Exato. E hoje também com o solo pobre, a água pobre, né, em minerais, é difícil a gente encontrar alimentos que tenham as dosagens ideais aí para nossa suplementação. Sim. E a gente pobre também, que alimento orgânico tá. Exatamente. Alimentação saudável em si, os pacientes eles se queixam muito. Eu falo para eles que isso é história, que compra o basicão, simples, dá, mas né? Mas a gente tem que suplementar, não tem por onde, né? Eu sou contra que não tomam suplemento. Algum tem que ter, né? Um basiquinho, pelo menos. Um basiquinho tem que ter. Exatamente. E outra coisa, Cássia, que, né, agora já até falando de outro suplemento, mas já fazendo o link aqui, ó. Que a gente é boa no link. No link, Tem que linkar uma coisa na outra. Então, é uma reação em cadeia. Falta assunto aqui, eu e a Cássia, falta assunto. Então, outra coisa que acentua a entrada de cálcio para os neurônios, Cássia, e está associado a lesão, a morte, a estresse do neurônio, são os radicais livres. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, hoje a gente produz muito radical livre. A gente comumente está em estresse oxidativo. Só em respirar parte do oxigênio que eu estou consumindo vira radical livre. Beleza, é um processo fisiológico. Mas a gente junta com inflamação, com estresse, com radiação, com poluição, com falta de nutrientes. Ou seja, o nosso corpo está sendo agredido por muito mais radicais livres do que o que era esperado. E a nossa alimentação, ela deveria dar um bom respaldo, ajudar o nosso corpo a se defender contra esses radicais livres. Só que tá difícil, fora que com o próprio envelhecimento, a nossa capacidade de defesa, ela cai.
Que a gente tem naturalmente, né? Tem todas aquelas enzimas lá que nos protegem naturalmente. Que dependem de nutrientes. Faltou nutriente, Sim. as enzimas também já vão pro saco. E aí, se a gente tá envelhecendo, pronto. Não, nós estamos tudo lascados. Nasceu, oxidou. Me dá uma notícia boa. Nasceu, oxidou. Né? Pronto. Nasceu, respirou, já tá Entrou formando uma radical livre. Entrou uma molécula de oxigênio, você já tá começando. E tem que deixar se lascar para desenvolver a própria capacidade antioxidante, né? Não pode nem defender desde o começo, não se adapta. Então, os radicais livres, eles têm essa capacidade também de danificar o nosso cérebro por uma série de mecanismos. Primeiro, porque eles vão permitir a entrada excessiva de cálcio no neurônio. Ferrou. Segundo, porque os radicais livres eles vão atacar as membranas plasmáticas dos neurônios, oxidam a membrana, geram membranopatias. Nos canais de íons que fazem com que haja entrada e saída de íons do neurônio, são canais que estão mergulhados na membrana do neurônio. Se a membrana do neurônio está lascada porque foi oxidada, o canal, então nós temos membranopatias e canalopatias decorrentes de estresse oxidativo. O estresse oxidativo também reduz a produção de serotonina, de dopamina, de norepinefrina. Por quê? Por vários motivos, mas um deles é que para fabricar neurotransmissores, existe uma molécula chamada BH4, que era derivada do ácido fólico. O BH4 encontrou um radical livre, ferrou, ela é oxidada. E aí eu não consigo produzir neurotransmissores. Então é tiro para tudo. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando só de oxidação. Por que o radical livre ferra com a gente e ferra com o nosso cérebro. Então, a gente precisa estimular nossas defesas antioxidantes, claro, comendo alimentos que têm antioxidantes, carotenoides, fitoquímica, vitamina C, vitamina A, chá, tempero, alho, cebola, mamão, chuchu, as coisas tudo que tem, né? Que são muito comuns, mas dar um reforçozinho para a alimentação, eu acho que é muito importante. E aí, a nossa enzima, ali, aquela enzima... As nossas enzimas antioxidantes, né? A que está na linha de frente da defesa contra os radicais livres é a SOD, é a superóxido dismutase. E a pobrezinha, às vezes, ela já nasce meio capenga. Tem pessoas que têm alterações genéticas em que a SOD não funciona muito bem. Eu já fiz o teste, toda ferrada. E a SOD depende de zinco, depende de manganês, depende de cobre, depende de nutrientes para funcionar. Então, para dar problema na SOD... Não é raro não, viu, gente? Sem falar que com a idade também ela vai indo ladeira abaixo. Caindo. E aí a gente tem, né, hoje uma das formas de a gente aumentar a nossa defesa antioxidante é utilizar a própria suplementação da SOD. Isso. A SOD, a bichinha ali que tá na linha de frente para combater radicais livres, que os radicais livres não podem ficar rolando soltos no nosso organismo, porque eles vão ferrar com a gente, inclusive com o nosso cérebro. Mas não é qualquer SOD também, né? Não, Cássia? Também não é qualquer SOD. Nós não somos aquela fraca, nós somos as novidades. As novidades, exatamente. E aí, para falar de SOD, eu tenho que falar de Sodimax. Sodimax, ele é o extrato de uma planta muito conhecida na medicina chinesa como a rainha da SOD. E essa planta chama-se Rosa Roxburgh. Até chique, né? É chique, né? Muito. E justamente pelo processo de extração, por se usar a planta integralmente, a flor, o fruto, o caule, as folhas, tudo, eu consigo extrair desta planta uma altíssima concentração da SOD, da superóxido dismutase. E quando eu estou falando de altíssima concentração, eu estou falando de 20.000 UI por grama. E além disso, justamente por conta deste processo de extração, eu ainda extraio vitamina C, polissacarídeos, triterpenos e polifenóis. Então a gente tem não só a SOD, mas toda uma composição fitoquímica que vai ser um potente antioxidante. E com outros benefícios, como, por exemplo, redução de triglicérides e colesterol, redução de glicemia, reversão de disbiose, enfim. O Sodimax dá para a gente trabalhar com ele em diversas frentes, só trabalhando a dosagem, dosagens mais altas, dosagens mais baixas. Eu preciso da dose máxima, né?
Com certeza. Eu tenho deficiência de zinco, de cobre e de sódio. Tá ótimo. Então, vamos já fazer um pool. Eu já não vou ficar enrolando, eu vou logo direto ao assunto. Exato. Porque quando falam de radicais livres, Cássia, a primeira coisa que vem nas pessoas é radical livre envelhece. Então, vou ficar com ruga, com cabelo branco, com flacidez. Ok, isso é só o reflexo externo. Que você tá vendo. E às vezes a pessoa tá cheia de radical livre e acha que é só externamente que isso vai aparecer, né? Vai gerar um dano para ela. Mas para mim hoje, se você me perguntar quais são os maiores inimigos do cérebro, né? O que o nosso cérebro, a que ele tá suscetível e o que tá aumentando tanto o número de diagnósticos de pessoas que têm queixa cognitiva mesmo. É inflamação e estresse oxidativo. A inflamação, até mesmo a dieta pró-inflamatória, né? A nossa dieta ela pode ser pró-inflamatória. A gente pode comer coisas que inflamam o nosso corpo. E a dieta pró-oxidativa, nós comemos coisas que aumentam a produção de radicais livres. Isso para o cérebro, gente, é uma surra. Se você não sabe... Agora fiquei preocupada. Será que eu como alguma coisa que vai aumentar a minha oxidação? Olha aí, ó. Você come coisas glicadas? Açúcar. O açúcar, na verdade, quando você pega um alimento... Ó, aí já, lá em casa, o Henrique, meu marido, já sabe. A gente, sei lá, foi fazer um churrasco. Ele fala, tu quer a parte glicada ou tu quer a parte de dentro? A casquinha, a crostinha das coisas é uma glicação. Então, quando você põe um alimento no forno, mesmo um legume, uma carne, uma batata, essa crostinha, ela é uma substância glicada. É a combinação de proteína, carboidrato e calor. Então, vai haver uma reação química. Isso, quando a gente consome, isso aumenta a nossa produção de radicais livres. Tô perdida. Não, é só cozidinho ali no vapor, no aguinha. Tô perdida. Pois é. A própria, o açúcar também, né? A gente sabe que quando aumentamos a glicemia, isso vai fazer a formação de AIDS e estresse oxidativo. Sim. Então, a nossa alimentação, muitas vezes, é o grande gatilho. Mas radiação ultravioleta também. Sim. Poluição, o próprio estresse, e você ter uma hiperpermeabilidade intestinal, uma desbiose, um liquigante, Sim. uma inflamação. A inflamação e o estresse oxidativo, eles estão linkados, um gera o outro, né? Então, tem uma doença autoimune, tem algum processo inflamatório no meu organismo diagnosticado. Você vai ter, sim, uma produção de radicais livres maior, e essa pessoa precisa ter um arsenal de defesa contra esses radicais. Não é para esperar a doença vir. Exato. Não é, por exemplo, uma síndrome metabólica, né? Tô com os lipídios no limite máximo ou já ultrapassaram o limite, tô com glicemia alta, tô com a circunferência abdominal aumentada, a famosa pochete. A pancinha. O pânceps. Isso. Né? O pânceps. Não pode deixar chegar aí. Juntou tanta coisa para tratar. Na primeira já era para ter começado. Exato. Né? Exato. Então, a gente, em relação a antioxidantes, eu acho que são coisas centrais para a saúde cerebral. E eu nunca gosto, Cássia, assim, de colocar todo o peso em cima de uma única substância. Então, tô fazendo suplementação de sódio, mas você pode, talvez, associar uma astaxantina, uma vitamina E, alimentos ricos em fitoquímicos. Resveratrol. Isso, o resveratrol é excelente. A própria cúrcuma, que também é um antioxidante. Também. Entra aqui no combo. Vitamina C. Então, tem milhões de suplementos de nutrientes, que são a vitamina B3 como ação antioxidante. Sim. A inacetilcisteína também. Coenzima Q10, eu sou apaixonada por coenzima Q10. Eu sou dependente química, eu sou além de você. Acho que eu vou chegar lá. Só quando você chegar na minha idade, você já vai estar também, viu? Ácido alfa-lipoico. Então, eu gosto sempre de blends de antioxidantes para eles agirem em diversos pontos. Um lipossolúvel, um hidrossolúvel. Sim. Mas dá tiro para tudo que é lado. Sim, sim. Então, meu povo, cuidem da sódio de vocês, viu? Porque quem não tem, tipo eu, sabe a falta que faz. E aí, com o Sodimax, a gente consegue manter essa defesa em dia. Eu vou mandar pra Rejane e mandar, Rejane, tu manda um carregamento, Sodimax. Obrigada, Rejane. Já tá encomendado. Então, quando a gente fala de radicais livres, Cássia, enfim, infelizmente a gente tá aqui submetido a eles. Produzindo. E é um processo fisiológico. A gente tem que produzir radicais livres para viver. Sim. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção bacteriana, viral,
os radicais livres que o meu corpo produz ajudam a combater essa infecção. Então, não é que o radical livre seja ruim. Ele é importante, ele mantém diversos mecanismos celulares meus funcionando. Só que o problema é quando a produção é exacerbada e o meu corpo não consegue se defender. Então, não é para bloquear a produção de radical livre, é para aumentar a nossa defesa. E quando tem uma situação em que realmente a produção de radicais livres também fica exacerbada, é quando as nossas mitocôndrias estão doentes. Sim. Né? Então, mitocondriopatias. Dentro das nossas células existe uma organela chamada mitocôndrias, que a gente aprendeu, a mitocôndria é a usina de energia. Quem dera fosse só isso. Só isso. Eu costumo que essa pobre dizer faz. que ela é mais importante do que o próprio núcleo. Até porque ela tem o DNA dela, né? Você sabe que existe uma pesquisa, eu li um livro há alguns anos atrás, de um biólogo, e que ele ele escreveu o seguinte, que ele fez uma pesquisa onde ele retirou o núcleo de algumas células. As células permaneceram vivas com um metabolismo normal por 4 meses. Então, o núcleo não é o que manda na vida da célula, da vitalidade, né? Não da vida, da vitalidade da célula. É o citoplasma e a própria mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela é mais importante do que o próprio núcleo da célula. É o coração. É o e coração. O fala é o pulmão, não é só pulmão, não. É coração, é cérebro. Exato. Muita coisa. É muita coisa. Tanto que as disfunções mitocondriais hoje estão associadas a tudo. A TDAH, a TEA, a depressão, a Parkinson, a Alzheimer, esquizofrenia e por aí vai. Não existe uma célula e um organismo saudáveis como a mitocôndria doente. Sim. E aí eu pergunto, né? A mitocôndria ficou doente por quê? Porque ela nasceu doente, pode ser, porque existem mitocondriopatias, existem alterações realmente passadas de mãe para filho. É de mãe, não é nem de pai, porque a mitocôndria que o nosso filho tem veio só da mãe. Da mãe, É bom, ela em casa foi bom, a minha mitocôndria que eu dei. Mas essas mitocôndrias, elas podem ter adoecido ou ficado disfuncionais por conta do nosso estilo de vida, né? Que a gente pode ferrar com a nossa mitocôndria. Bem facinho, né não, Cássia? Bem facinho, bem... A própria Covid, né? A Covid, ela também é uma doença mitocondrial. Uhum. E vocês sabem uma coisa que todo mundo faz, já fez, ou vai fazer um dia, que ferra com mitocôndria? Excesso calórico. Se você come mais calorias do que o que você precisa, isso por si só gera um grande problema para a mitocôndria. Para que a mitocôndria ela tem que trabalhar mais, né? Exatamente. A pobre coitada, ela vai dizer assim, mas para que tanta comida? Isso, inclusive, para o cérebro. Existe uma proteína que o cérebro produz chamada BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF é fundamental para a sobrevivência de neurônios, para funcionamento, sobrevivência e neuroplasticidade. O excesso de calorias diminui a produção de BDNF, ferra o cérebro. E o excesso de calorias diminui a função mitocondrial, ferra com as mitocôndrias. Então, vocês estão com as mitocôndrias tudo escangalhada, e é o azar, foi a minha mãe, né? A minha mitocôndria é filha da mãe. É filha da mãe, filha da mãe. Né? Mas não adianta botar a culpa só na mãe. Só 30%, 70% com você. Lá em casa nenhuma, que as minhas mitocôndrias foram bem bonitinhas pros filhos. Aí agora a responsabilidade deles mandar agora é deles. Enfim, né? Cada um tem uns. Eu também, enfim, as minhas devem ser tudo lascada também. Mas, enfim, a gente pode, com o nosso estilo de vida, causar disfunções mitocondriais. E aí, uma mitocôndria, que é a usina, ali, é o coração, o cérebro da célula, produz energia, produz aminoácidos, produz peptídeos, produz tantas e tantas coisas. Quando a gente tem uma mitocôndria que está disfuncional, ela não vai produzir as coisas boas para a nossa célula e vai produzir em excesso quem? Um radical livre. Exato. Então, a gente precisa cuidar da mitocôndria e, ao mesmo tempo, aumentar a nossa defesa antioxidante. E mitocôndria tem umas coisinhas que ela gosta, né, cara? Tem 2. Eu posso citar aqui 2. De 33 mil, aquelas que não podem faltar. Quais são, Cássia? Primeira é a L-carnitina, né? Na forma de carne pura, né? Que é uma L-carnitina 100% pura, né? E já na forma líquida, já tá na capsulinha. Que aqui, quem é farmacêutico que tá nos assistindo, sabe qual é o perrengue para manipular a L-carnitina pó.
porque ela é extremamente higroscópica. Ela absorve a água do ambiente com muita facilidade. Então, na hora que a gente vai manipular, ela começa a melar, gruda, vira água, vira uma papa. É super complicado. Então, a gente tem a Carnipur, que é uma L-carnitina a 100% na forma líquida e já dentro da cápsula, igual o curcumicel, com a mesma tecnologia do curcumicel, que é em Licaps, encapsulado sob a atmosfera de nitrogênio, justamente para proteger contra a oxidação. E aí eu tenho 100% de aproveitamento dessa L-carnitina. E aí com todos os benefícios, né? Aliás, a L-carnitina ela é muito conhecida no mercado aí da nutrição esportiva para emagrecer, né? Para potencializar a perda de peso. Mas não é só isso que ela faz, né, Dani? Não, olha, eu gosto muito, Cássia, de prescrever a Carnipur para quem tem dor crônica. Fibromialgia, enxaqueca, osteoartrite, neuropatias, enfim, dor crônica de forma geral. Existem estudos científicos que mostram que a utilização de carnitina nessas situações ajuda na modulação da dor. Porque a dor é um mecanismo também de transmissão do impulso nervoso. Os nervos estão trabalhando ali, gerando essa informação, dissipando essa informação. E a carnitina é como se ela diminuísse um pouco a transmissão do impulso nervoso que está associado à dor. Então, tem meta-análise de carnitina para fibromialgia. Então, eu gosto muito que a gente vai ter um efeito em diminuir a transmissão do impulso nervoso doloroso, que é um efeito da carnitina, que até é fora da mitocôndria. Então, tem coisas que ela faz que vão além da função mitocondrial. Tem modulação. Ela vai no nosso DNA, um mecanismo epigenético. Ela vai no nosso DNA e aumenta a produção de um transportador específico que vai fazer com que haja diminuição da transmissão do impulso nervoso associado à dor. Então, é o mecanismo de ação da carnitina que eu mais gosto, porque é muito difícil trabalhar com dor. Os pacientes, eles já rodaram com medicamento, com dieta, com técnicas, com A, B e C. Já estão exaustos, né, de tentar controlar aquele processo. Isso. E aí a gente conseguir, né, ter estratégias sem efeitos colaterais e que ainda, além de fazer a modulação da dor, vão melhorar a função mitocondrial. Então, como eu falei, um nutriente, uma substância, um fitoquímico, ele raramente, quer dizer, ele nunca vai só num lugar. É diferente da maior parte dos medicamentos, que tem um mecanismo de ação. Os nutracêuticos, os fitoquímicos, eles têm diversos mecanismos de ação. E a carnitina, eu gosto muito dela por conta disso. Tá? Então, cuide das mitocôndrias de vocês, gente. As minhas eu vou resgatar. Você quer saber? Olha que interessante. Tem um estudo feito com a Carnipur para infertilidade masculina. Por quê? Porque a cauda do espermatozoide é feita só de mitocôndria. E talvez, né, é uma das possibilidades, talvez por conta de uma deficiência de L-carnitina, o espermatozoide não tem força para nidar e atingir o óvulo e efetuar a fecundação. Então, é uma das coisas a serem investigadas quando um casal está tentando engravidar, naturalmente não consegue. É a concentração de L-carnitina, né? Se está em déficit ou não. Olha, ó, já vai acabar o estoque sustentantes. A creatina também tem estudo relacionado a isso. Tem. Né? Porque imagine que uma mitocôndria que está meio guenza, ela produz menos ATP do que o que deveria. E a creatina vai ajudar a melhorar a disponibilidade de ATP. Assim como a carnitina vai ajudar a melhorar a função da mitocôndria para ela produzir mais ATP. Então, no final das contas, é mais ATP, mais energia que a cauda do espermatozoide precisa para o negócio, né? Para atingir o óvulo, exatamente. Para ganhar a corrida. Tá difícil. Então, é por isso que a gente fala que as mitocôndrias dos nossos filhos são da mãe. Porque as mitocôndrias do pai estão na cauda do espermatozoide, que cai de fora na fecundação. Exato. Então, vocês, maridos, doadores de espermatozoide, não venham com as mitocôndrias estragadas, porque nós não vamos aceitar. E ainda vai reduzir a chance de você conseguir fazer a fecundação. A fecundação, exato. E aí,
continuando para a gente pensando aí nessa mitocôndria meio capenga, se ela produz energia e ela tá capenga, da onde eu vou tirar a energia? Aí nós podemos dar um ATPzinho para ela, não é? A gente pode dar o ATP, porque a mitocôndria produz o ATP. O ATP é a molécula de energia para a gente fazer tudo. Não é para fazer atividade física. Não. Meu coração bate porque eu tô produzindo ATP nas mitocôndrias das células cardíacas. Eu respiro por conta disso. Meu cérebro produz neurotransmissores porque tem energia para isso. Porque tem ATP. E isso, as substâncias atravessam a barreira hematoencefálica, muitas vezes dependente de ATP. Então, sem ATP, né, cara, nós podemos estar deitada, dormindo plena. Nós estamos gastando um monte de ATP. Tá gastando um monte de ATP. E se a gente está com alguma deficiência nas mitocôndrias, seja por uma doença inflamatória, seja pelo estresse oxidativo, seja por genética, né? Enfim, de alguma forma, eu preciso suplementar com mais ATP, eu preciso fornecer mais ATP. E aí a gente pode fazer a suplementação com o PIC ATP, que nada mais é que uma molécula bioidêntica ao nosso ATP. Então, eu estou suplementando o paciente, aquele indivíduo, com mais ATP. E aí eu poupo a energia da mitocôndria, até que ela se recupere, até que eu consiga fazer com que ela se recupere. Ou então, se for algo genético, que não tem muita solução aí na recuperação da mitocôndria, eu passo a fazer o uso da suplementação com PIC ATP regularmente, sem problema nenhum, né, Dani? Sim, inclusive creatina pode ser usada de forma contínua, carnitina também, complexo B, coenzima Q10, lipóico, todas essas substâncias que dão suporte para a função mitocondrial, assim como o PIC ATP, assim como astaxantina, carotenoides, que são antioxidantes e protegem a mitocôndria contra a ação de radicais livres. É sempre um combo. E os alunos me perguntam muito, mas eu vou tomar isso por quanto tempo? Quanto tempo você achar necessário? Ou agora, quando o assunto é fitoterápico, aí a gente já gosta de fazer um revezamento, né? Posso tomar esse extrato dessa planta aqui para sempre? Aí eu falo, é bom fazer períodos de desmame, retirada, revezar com outra plantinha, dar um intervalo para recomeçar. Mas quando a gente fala dessas substâncias, né, nutrientes especificamente no nutracêutico, segue o baile. A L-carnitina, o Magitem, né, o Carnipur, Magitem, PIC ATP, tudo isso a gente pode. Ou curcumicel, a gente pode fazer o uso contínuo. Segue o baile para ser feliz, né, gente? Não pode deixar a peteca cair. Exato, exato. Bom, e tem um outro que. Você tá vendo que nós já falamos 53 minutos? Nossa, nem tinha reparado nisso. Não gastamos quantos ATP aqui nós? Nossa. Gente, vocês sabiam que, eu sempre falo isso na aula, a gente tá aqui bombardeando de informações igual uma metralhadora. Você que tá em casa assistindo, nos ouvindo, nos vendo, essas informações que vocês estão captando, né, elas estão indo para o seu córtex e elas vão, depois de algumas horas, para a região do hipocampo. Então, essas informações vão ser armazenadas para você lembrar amanhã ou outro dia. Para guardar informações, você sabe do que seu cérebro precisa? ATP. Para guardar. Estou em jejum, comi tudo errado, não produzi ATP, minhas mitocôndrias estão escangalhadas. A minha memória vai ficar ruim? Vai. A disfunção mitocondrial também está associada à disfunção cognitiva. E as pessoas, quando têm nessas queixas cognitivas, elas já pensam, é Alzheimer, é Parkinson, é demência. Não. Às vezes é só falta de ATP. Falta de ATP. E aí eu fiquei esses dias arrasada, um psiquiatra na rede social fazendo uma chacota, rindo da gente que fala que mitocôndria é importante. Então, ele pegou um paciente com esquizofrenia e falou, lá vem os nutricionistas agora querer dizer que esse paciente tem disfunção mitocondrial. E ele falou kkkk. E embaixo, um monte de gente zoando da nossa cara. Sabe? Aí eu falei, tem que zoar na cara dele, porque ele que tá sem saber da novidade aqui, né, Cássia? Exato. E além de tudo, o magnésio que atinge o tecido cerebral também participa da formação de ATP. Fundamental. Fundamental. Não é só para foco, memória, concentração, né? Para tudo. O próprio ATP tem magnésio. Tem magnésio. A molécula de ATP tem magnésio para estabilizar a molécula. Não tem ATP, tá lascada. São 358.224 reações, não é essa que eu chutei, tá? Reações químicas
que o magnésio participe. Então, e o cérebro tem muitas e muitas dessas. Então, não pode pensar não pode e faltar. não ter. E quando a gente fala de foco, nós temos 3 minutos para falar desse, que é o meu querido, assim, ó. Para que você consiga armazenar uma informação, né? Lembrar, decorar, chame como você quiser, precisa ficar focado num evento, numa leitura, numa coisa que você está ouvindo, numa coisa que você está lendo. Então, para que você consiga focar, ficar prestando atenção em uma coisa, existem neurotransmissores que precisam estar no seu cérebro. E a cafeína, ela entra como uma coisa que ajuda a melhorar o foco, a atenção e a concentração, e, consequentemente, a função cognitiva, porque a cafeína aumenta a dopamina. Pessoas com TDAH têm deficiência de dopamina. A cafeína aumenta a norepinefrina. Quem tem TDAH tem deficiência de norepinefrina também. E a cafeína também diminui a ação da adenosina no nosso cérebro. A adenosina é um neurotransmissor que, no nosso sistema nervoso central, sabe quando você está lendo e vai dando um soninho assim? É a adenosina batendo forte. Então, a cafeína não deixa a adenosina fazer esse efeito. Então, para você ficar mais atenta, mais focada, é muito interessante, né? A cafeína é um recurso. O que não pode é fazer com que ela seja mal utilizada. Não dormir, vou usar a cafeína para ficar acordada. Exato. Né? Enfim. Como energético, né? Isso. Não é essa a ideia. Porque aí depois ela vira uma bengala, você fica dependendo dela. Ela é um recurso e não uma dependência. Então, e a cafeína, eu gosto dessa forma de utilização que ela seja time release, porque nem todo mundo se adequa bem a ela. Se você usa uma cápsula de cafeína que vai dar um pico de cafeína na corrente sanguínea, tem algumas pessoas que vão ficar ansiosas, vão ficar, né, sentindo mais agitação, porque é cafeína. Até a respiração fica mais ofegante. Frequência cardíaca. Sim. Então, utilizar a cafeína em doses decentes, né, gente? Porque não é tacar goela abaixo um montão, porque quanto mais, melhor, não. E utilizar ela de uma forma time release, que você tenha uma ação prolongada, né? Mantenha um nível de cafeína na corrente sanguínea um pouco mais elevado, mas por mais tempo. Então, a gente tem, né, a cafeína com TCM também da Suplera, que já vem na cápsulazinha. Também, eu sei a tudo, mesma eu sei tecnologia, a mesma tecnologia Licaps. Então, eu tenho lá TCM na forma líquida e a cafeína com várias bolinhas, né? É o que a gente chama de pellets. E essa cafeína, ela tem uma liberação prolongada. Ao longo, né? Metade dessa dosagem é liberado na primeira hora, que é a hora que eu quero mais foco, ou que eu vou para academia, ou que eu vou para a faculdade, que eu quero estudar, que eu preciso ter um maior rendimento. Então, 50% da dose é liberado na primeira hora. E os outros 50% ao longo de 5 horas. E aí a gente não tem aquele pico que a Dani estava comentando. E o TCM nada mais é que uma potente fonte de energia, né? Também. Principalmente quando eu quero fazer alguma atividade física. Tanto o TCM quanto a cafeína são muito conhecidos aí dos frequentadores de academia, seja profissional ou amador, enfim. No caso, nós somos profissionais, né, também. Por que tu riu, Cássia? Nosso porte diz isso, né? O nosso porte diz isso. Então, inclusive até o meu filho mais novo, ele tem TDAH e, né, o diagnóstico foi recente. E a psiquiatra dele tá analisando a possibilidade de medicação. Eu falei para ela, é a última da minha listinha. Porque o que a medicação que ela sugeriu para o TDAH, para ele faz? Aumenta a dopamina, norepinefrina no córtex frontal, que é o que falta para o TDAH. E eu falo, mas tem outras formas de eu fazer isso sem o tanto de efeito colateral dos medicamentos. E até mesmo da própria dependência, né? O paciente que começa a utilizar um estimulante, um psicoestimulante, ele percebe que o rendimento cognitivo dele melhora e tem um efeito psicológico. Nossa, eu tô sem o medicamento, já tô percebendo que eu tô menos atento, a minha memória tá ruim. Então, o interessante de a gente utilizar a suplementação é que a gente minimiza efeito colateral e vai fazendo a dependência, né? É uma mini dependência, né? Exatamente. Dá até uma síndrome de abstinência no paciente. Dá, sim, com certeza. Então, eu tô junto com, né, com eu e eu mesma e o meu filho, não perguntei para ninguém, perguntei para o
PubMed, o Medline. E aí tô fazendo um protocolo de suplementação para ele que, com certeza, a gente tá traçando do perfil dele, né? Se é o perfil desatento, hiperativo, para eu tentar ver qual a melhor forma de abordagem. Mas, com certeza, eu tenho muita certeza de que eu vou conseguir fazer muita coisa com suplementação com ele. E eu vou compartilhar com vocês. Eu vou criar o protocolo Daniele Lodetti para Leonardo para TDAH. TDAH, porque exato. Um menino de 12 anos, né? Se o recurso que a gente tiver for só os estimulantes... Os medicamentos tradicionais, né, com todos os seus efeitos colaterais, são bons, são. A gente não tá metendo pau no medicamento tradicional, não é isso. Não é o primeiro recurso. Se a gente pode contornar a situação com a suplementação, com a alimentação, por que não? Com certeza. Ele Né? já chega, mãe, qual é o meu suplemento de hoje? Já tá treinado. Esse aí já foi treinado da origem. Acho que ele vai seguir seus passos, hein? Tomara. Só que aí eu vou dar umas dicas pra ele não fazer umas cagadas que eu fiz, né? Vamos otimizar aqui. É lógico, não né? Não ficar perdendo tempo numas coisas aqui. Vamos direto no foco aqui, ó. É a experiência, né? A gente se lasca, mas a gente passa as pra mitocôndrias, mas passa a experiência a experiência, também, né? exato. É por isso que tem que ter memória pra lembrar do que fazer e do que não fazer, viu? Cássia, por incrível que pareça, o nosso tempo aí, ó, acabou. Olha só, perfeito, hein? Sabe o que eu acho? Nós temos que marcar outro podcast. Vamos marcar. Porque faltou assunto. Gente, busca alguém para dar uma ideia para nós falar? Não precisa, nós temos 30 ideias, né? Tem. E, Cássia, quero agradecer muito a sua vinda aqui ao programa, tá? A Cássia, ela, viajou, já tá 3 horas aqui, ó, todo mundo backstage, até para poder a gente gravar o podcast. Então, agradeço demais a sua disponibilidade. E, assim, se você deixa o último recado, né, a dica que você daria, ou mesmo o resumo da suplementação que a I9 Magistral tem, enfim, para os nossos telespectadores, coisas que eles não podem esquecer, Cássia. Deixo sim. Toda sua. Bom, Dani, eu que te agradeço aí pelo convite, pela oportunidade da gente falar um pouquinho também da parte de suplementação. E o recado que eu deixo é assim, para quem é prescritor e para quem é consumidor final, muitas vezes a gente vai pela diferença de preço. Ah, em tal lugar tá 50, no outro lugar tá 20. Ah, vou comprar no 20. Mas será que o 20 tá realmente usando o que o de 50 tá? Eu acho que isso, né, como a gente falou aí de alguns produtos que têm patente, mas tem produto sendo vendido fora da legislação, enfim. Então, tenham esse cuidado. Consultem vários lugares, consultem os seus prescritores, consultem a Dani Lodetti também, consultem a I9 Magistral, né? Nós temos Instagram, temos o nosso canal do YouTube também, com vários vídeos, com podcast. Deixa lá o comentário, tá com dúvida? Deixa comentário aqui nesse vídeo também, que a gente vai respondendo e a gente orienta vocês, prescritores e consumidor final, aonde encontrar o melhor suplemento, que realmente vai ter eficácia. É isso aí, gente. O Instagram da I9 é @I9Magistral, né, cara? E número 9 Magistral. E o nosso canal no YouTube é o número 9 Play. Olha lá. Ali, ó, igual que tá ali na nossa tela. Exatamente. Muito chique. Muito chique. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Espero que ele tenha trazido informações valiosas para vocês fazerem boas escolhas e escolherem bons profissionais e bons suplementos. Se o profissional falou para você que toda cúrcuma é igual, todo magnésio é igual, nem vai nele mais não, porque ele tá muito por fora. Ou então, esse magnésio não presta para nada, cúrcuma não presta para nada, carnitina, é só a história da carochinha. Vazem, porque não somos nós que estamos falando. São guidelines de, enfim, referências no mundo inteiro. A gente não chega aqui e acha uma coisa. A gente fala aquilo que tem evidência científica. Então, se falarem o contrário, fujam, porque é golpe. Vai criar que não tem golpe, não. A gente só fala a verdade, né, Cássia? É isso aí. Um beijo, viu, gente? Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo.